Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eu vou lendo. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento, ao bom procedimento, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio de si próprio, a esse domínio, a paciência, à paciência, o apego a Deus, ao apego a Deus, a dedicação fraterna e à dedicação, o amor. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu quando li estes versículos, eu parecia que estava a ler os passos de uma receita para fazer um bolo. Então, ao seguirmos estes passos, poderemos aproximar-nos do resultado bom. Quando seguimos os passos para fazer um bolo, primeiro colocamos os ovos, juntamente com o açúcar, batemos, ok? Neste caso específico, trata-se de uma receita para crescermos e alimentarmos a nossa fé, aproximando-nos mais de Deus. E então aqui, quanto ao primeiro passo, o primeiro ingrediente, nós temos a fé, que é a base de tudo. É acreditar que Deus existe, mesmo que não possamos vê-lo. O segundo ingrediente, a virtude. Em algumas traduções dizem o bom procedimento. Trata-se então de fazer o que é certo. É como desenvolver um bom caráter e agir de acordo com os princípios cristãos. O conhecimento, que é o nosso terceiro ingrediente, fala-nos sobre aprender mais sobre Deus e conectar-nos com Ele através da leitura da palavra. Da oração também é uma maneira de nos aproximarmos de Deus. E se formos a ler o resto da carta, nós podemos perceber que aqui a maior preocupação de Pedro era a expansão dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Então não é muito difícil perceber que, estando dotados do conhecimento, nós podemos combater aqueles que nos tentam enganar com as falsas verdades. Amém? O quarto ingrediente, o domínio próprio. Controlar os nossos desejos, impulsos e vontades e resistir às tentações do mundo, o que é bastante difícil para mim e imagino que seja por vezes também para os irmãos. É como procurar equilíbrio para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, temos o foco como o nosso Senhor Deus. Amém? O quinto ingrediente, a paciência. Em algumas traduções aparece-nos a palavra piedade, aliás. No sentido de amarmos Deus com todo o nosso coração, cumprir os seus mandamentos. É ter um coração cheio de amor por Ele, tanto que o nosso desejo é um dia estar junto de si. Amém? E as nossas boas ações vão nos aproximando, ou as más vão nos distanciando conforme aquilo que nós procuramos seguir e queremos para a nossa vida. O sexto ingrediente, o apego a Deus. Em algumas traduções também aparece a perseverança. É o não desistir perante a dificuldade, não cair quando temos um obstáculo. É o continuar no caminho, acima de tudo, quando as coisas estão difíceis. E é aqui que nós, por vezes, nos aproximamos mais de Deus. Amém? Não sei quanto aos irmãos, mas a mim acontece quando tenho alguma dificuldade, é quando eu busco mais ao Senhor. Mas nós devemos procurá-lo nos bons e nos maus momentos. Amém? O sétimo ingrediente, a dedicação fraterna. É cuidar e amar os nossos irmãos, não só os da igreja, mas aqueles que estão lá fora, acima de tudo, aqueles que ainda não conhecem a verdade da palavra do Senhor. É tratar os outros como uma família que nós temos em Cristo. É dar a mão ao outro para que siga connosco firme na caminhada. O oitavo ingrediente, e na minha opinião, um dos mais importantes, é o amor. É o mais alto dos degraus. É quando nós acabamos de fazer o nosso bolo. Amém? É o amor que Deus tem por nós e que devemos ter por Ele e por todos. Podemos entender como chegar ao alvo, a Jesus, e tê-lo a receber-nos de braços abertos. É o objetivo final, como quando nós fazemos um bolo. Nós fazemos-lo porque gostamos, apreciamos a parte da pastelaria, mas o nosso maior objetivo é partilhá-lo com alguém, certo? É partilhá-lo com o nosso irmão, mas fazê-lo pelo nosso irmão, porque Deus já o fez por nós, Deus já deu a sua vida por nós. Portanto, nós temos que fazer o bem, porque Deus já o fez por nós. Amém? E o que é que os irmãos acham? Devemos seguir estes degraus um por um, ou devemos cultivá-los em simultâneo? Muitas das vezes, quando fazemos o nosso bolo, nós juntamos o ovo com o açúcar. Amém? Não sei quanto às irmãs ou aos irmãos, mas eu costumo juntar o ovo com o açúcar, porque vai ter um resultado mais satisfatório. Nós não podemos, isto para dizer que nós não podemos terminar um passo e seguir o outro. Isto porquê? Porque quanto mais crescemos na nossa caminhada da fé e no conhecimento de Cristo,
Esperamos ver e que vejam em nós um aumento exponencial destas qualidades. À medida que nós vamos seguindo a nossa caminhada, todas estas qualidades vão sendo aprimoradas. Amém? Não sei qual é a opinião dos irmãos, mas esta era a mensagem que trazia para guiar a voz. Amém? Paz de Deus a todos os irmãos. Ainda não cumprimentei. Cumprimentei toda a gente. Ou quase toda a gente. Eu acho que desconfio porque é que anda toda a gente muito quietinha hoje. Lá em Miranda também estávamos com a mesma dificuldade. Ninguém se mexia, ninguém lavava, estava tudo. Os únicos que se mexiam estavam assim. Eu acho que sei, é o calor. Toda a gente anda cheia de calor. Eu hoje de manhã estava a apreciar o culto. Eu lá em Miranda estive com a máquina fotográfica. Há lá uma irmã abençoada que me presta uma máquina fotográfica daquela estilo profissional. E eu aprecio tudo, não é? Porque eu estou a fotografar os irmãos. Eu estava à espera de ver aquela manifestação de louvor a Deus para captar aquilo para depois meter nas redes sociais, porque é isso que a gente precisa passar lá para fora. É que a nossa igreja é uma igreja que adora e que louva o Senhor. E eu procuro sempre passar esse sentimento através da fotografia. Mas hoje estava escasso. E eu depois percebi, esta gente está cheia de calor. Porque nós lá não somos assim tão abençoados com um ar-condicionado, só temos um. Ele, coitadinho, já não dava quando a igreja era pequenina, agora que está ao dobro, é para esquecer. A gente mete lá duas bentinhazinhas, mas aquilo, coitadinhos. Os primeiros que estão na fila, não sei porque é que o Lucas vai sempre à frente, eles ainda recebem, quem cá está atrás está a louvar a Deus com a companhia. Mas depois veio assim um sentimento. Poxa, nós reclamamos daquilo que temos. E lá em África, lá na China, lá na Coreia, pegando o exemplo de África, onde 30 graus é temperatura de pico de inverno, e eles estão lá em edifícios que são tijolo de 7 com sorte, ou seja, isolamento 0, e ainda por cima têm um telhado feito de chapas de zinco. Basicamente, é um irradiador de calor com aquele sol maravilhoso de África. Não sei se têm noção, a África está no meio do Equador, está ali naquela zona. Guiné, Angola, Moçambique, anda ali à volta do Equador. Portanto, o sol lá está sempre em cima. É mais ou menos como aqui entre 1 e as 2 da tarde, estão a ver o calor que faz? Em África lá é todo dia, assim. E aquela gente lá, eu estive a ver há dias umas estatísticas no Facebook, é o único continente onde o cristianismo está a expandir de uma forma fenomenal, exponencial. Lá eles não se acanham, lá eles não estão com calor, lá eles não se queixam, lá eles adoram a Deus com força e com vontade. Portanto, irmãos, deem glórias pelo calor que temos, deem glórias por não termos aqui mosquitos que nos trazem doenças, deem glórias por estas paredes e por estas janelas de vidro duplo que nos protegem tanto. E deem glórias porque têm ali um ar-condicionado que vai ajudando um bocadinho. E louvem. Não é o pastor que estão a louvar, não é o Ruben, não é o Lucas que está na projeção a fazer um excelente trabalho, é ao Senhor das vossas vidas. É aquele que nós não sendo nada além de condenação eterna, Ele escolheu salvar-nos. Escolheu fazer um plano perfeito de salvação e resgatar-nos de volta para Ele. Amém? Ora, então se ouvirem um tremor, não desconfiem de si. É que eu estou nervoso. Portanto, se ouvirem um tremor, provavelmente é aqui que estão a tremer. Mas eu confio que não sou eu que estou a falar, não estou nas minhas capacidades. É o Senhor que vai falar através de mim. Eu fiz o meu estudo, mas agora é Ele que vai dirigir. Amém? E acima de tudo, eu confio que Ele fará o melhor dos trabalhos. Não é tão importante aquilo que eu vou dizer agora aqui, é mais importante aquilo que vocês vão fazer com aquilo que vão ouvir. Porque o Espírito Santo, ao longo desta semana, vai continuar a trabalhar no interior de cada um. Vai continuar a contender com os vossos corações, a falar à vossa mente. E é aí que se vai fazer a grande pregação do Senhor. Amém? E é aí que esta palavra que eu hoje vos trago, a irmãzinha no final estava a falar sobre motivar. Eu espero que motive um bocadinho. Mas às vezes motivar também necessita de disciplina.
Às vezes é necessária disciplina para nos motivar. Eu trago aqui uma palavrinha. Não a vejam com uma má disciplina, com uma disciplina dura. Vejam como um motivo para servir e adorar ainda mais o nosso Deus. Amém? Então ia fazer um desafio. Então, antes vamos ler, Lucas, podes projetar. Vamos ler aqui um texto. Eu segui a escala 2 semanas antes. Acho que foi uma semana ou 2 antes de começar o mês. Comecei logo, tenho que arranjar um tema para esta pregação. É a minha primeira pregação inteira. Tenho que arranjar um tema fenomenal. Tem que ter impacto, não é? Que é para eu também me motivar a mim próprio. Pois bem, andei 3 semanas à procura do tema e 0. Eu orava, eu lia a Bíblia e 0. A semana passada estava a preparar. Nós agora na Lausanne temos lá um grupo familiar na minha casa. Eu tenho dinamizado aquele grupo e estava a preparar a reunião do grupo e começámos já falámos sobre a Carta aos Hebreus, começámos agora, semana passada, Romanos. Eu estava a preparar e estava a ler o versículo de Romanos 5, que fala sobre aquilo que vamos falar hoje. E os irmãos depois já vão perceber. Ainda não vou dizer, temos aqui uma dinâmica que é interessante. Os irmãos já vão perceber. Vamos então ler aqui Lucas 6, 46 a 49. Porque hoje vamos ler muito, eu preparei então esta apresentação para facilitar ali o trabalho de Lucas, porque senão ele ia estar ali feito pesquisador de arquivos e não ia ser fácil. Temos muitas palavras. Então Lucas 6, 46 a 49 diz: E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu e a sua destruição foi grande. E eu faço-vos uma pergunta: em que é que tem fundado a vossa caminhada na fé? Na terra, sem alicerces, ou na rocha? Estão certos daquilo que estão a pensar? Será que estão mesmo fundados na rocha? Porque nós temos muita ideia, quando lemos este versículo, associamos sempre a rocha de Jesus. Eu tenho fé que eu estou fundado na rocha em Jesus. Mas esquecemos que ele diz que quem ouve as palavras e pratica é que está fundado na rocha. Amém? Então tenho agora um exercíciozinho para os senhores, para os meus irmãos e irmãs, para pormos aqui em prática esta noção. Eu vou dar uns mandamentos aos irmãos e os irmãos vão cumprir os mandamentos. Vamos exercitar esta fé que temos, estamos fundados na rocha. Vou dar esses mandamentos, vamos mexer umas partes do nosso corpo e os irmãos vão tentar cumprir. E depois logo vemos qual é o resultado. Portanto, vou pedir para levantarem as vossas mãos direitas. Todos levantaram. Todos cumpriram. E agora vão levantar as vossas mãos esquerdas. Mas é assim a fala. Não. Mas já aqui dá para ver um bocadinho. Então quem lá está atrás já percebeu. Vocês foram quase obedientes, obedeceram em parte. Porque eu disse para levantar a esquerda, mas não disse a ninguém para baixar a direita. A irmã Zezinha baixou a direita. A irmã Sussurrai também baixou e não voltou a levantar, mas a irmã Zezinha voltou a levantar. O irmão Ramiro também não levantou. Portanto, temos aqui um exemplo daquilo que é a maior parte dos cristãos, dos crentes. Eles cumprem os mandamentos em parte. Como há bocado a Tânia estava a dizer, vão adicionando os ingredientes do bolo, mas por vezes esquecem-se que não é só fazer uma parte, ou acabam de fazer uma parte, depois vão fazer outra e esquecem aquela. Não, a gente precisa de todas as partes. Um bolo sem farinha, ovos e açúcar não é um bolo. Se tivermos só ovos, não é bolo. São ovos. Se tivermos só açúcar, não é bolo. É só açúcar. Amém?
Portanto, acho que já deu para perceber o que é que eu vou falar hoje, que é obediência. Aqui o comando. Tem que ter a paciência. Obediência. Este é o meu tema de hoje. E agora vão pensar assim, ou podem pensar, eu pensei, quando me veio esta palavra à mente, eu pensei, é duro, será que eu sou capaz, ainda por cima? É um tema tão complexo, ainda há 2, 3 semanas o Fábio, não sei se aqui também trouxe essa palavra, mas lá em Miranda trouxe uma palavra sobre sermos livres para obedecer. Portanto, este é um tema que dá para falar de muitas perspectivas dele. Mas depois, conforme estudava a palavra e procurava material para ir de encontro àquilo que o Senhor me estava a trazer ao coração, comecei a ver que a obediência não é tão má quanto a gente pode pensar. Porque a obediência é a expressão da verdadeira adoração a Deus. Porque a adoração não é só vir aqui ao domingo, que há aqueles que pensam que basta ir à igreja ao domingo, está feito. Há aqueles que pensam que é vir ao domingo e levantar as mãos durante os louvores e elevar a sua voz. Ótimo, mas não é só isso que é adoração. É louvor, mas não é adoração. Pelo menos não é adoração completa. Amém? A adoração implica muito mais. Implica termos o bolo completo, com os ingredientes todos, como a Tânia ali referiu há pouco. Sim ou esse? Lucas, acho que vais ter que me dar uma ajuda. Ele não quer. Então temos aqui uma palavrinha, Romanos 10, 9. Um versículo bastante conhecido. Porque se com a boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Quem crê nisto? Amém. Quem já confessou Jesus como seu Senhor, como Senhor das suas vidas? Amém. Se calhar alguns irmãos têm aí a versão AFC ou ACF, em que vai dizer só confessar Senhor Jesus, ou confessar o Senhor Jesus, algo assim do género. Agora não estou a recordar exatamente as palavras. Essa tradução não dá uma ideia concreta daquilo que é, as versões mais modernas já corrigem um bocadinho o sentido da frase, e a ideia é confessar Jesus como Senhor das nossas vidas. Okay? E o que é que quer dizer esse Senhor? Ora bem, Senhor hoje é quase uma palavra de respeito, mas banalizou-se. Nós dizemos Senhor a qualquer pessoa que a gente não tem confiança. Mas Senhor, no tempo de Jesus, era a palavra, no latim era Dominus, no plural era Domini, e era muito associado aos proprietários de escravos. Os Dominis, Dominus, eram proprietários de escravos. Portanto, quando falamos de Senhor, estamos a falar de alguém que tem poder sobre uma pessoa. Se confessamos Jesus como nosso Senhor, o que é que estamos a dizer? Eu sou servo dele. Esta palavra não é tão bonita no contexto atual, mas eu sou seu escravo. No tempo de Jesus é este significado. Confessar Jesus como nosso Senhor. Senhor, eu sou teu escravo, estou a teu serviço. A tua vontade é minha, eu não tenho que querer. Faça-se o teu querer na minha vida. Amém? Portanto, quando confessar, não sei como foi convosco, mas eu quando foi o meu batismo, antes do pastor levar a água, aceitas Jesus como Senhor da tua vida? Os irmãos aqui foram batizados como eu, certamente foi esta a pergunta também que vos fizeram. Vocês disseram sim. E têm-se comportado como escravos de Jesus? Na totalidade ou só parcialmente? Têm levantado os dois braços? Ou têm levantado um e baixado o outro? Amém? Quando confessamos Jesus como Senhor, temos que viver uma vida subserviente aos seus mandamentos. Amém. Lucas pode passar à seguinte. Mas na teologia de hoje, tem-se muito, sobretudo, a nossa corrente teológica das Assembleias de Deus tem oposto muito a graça às obras. Porque
nós queremos que a salvação vem pela graça, e é verdade, e quase queremos que, se a salvação vem pela graça, as obras não interessam para nada. Só que não é bem verdade. Não há graça sem obras. E, 2 Coríntios 13:13, temos então a bênção apostólica, esta, não é? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez seja dos versículos mais repetidos nas igrejas evangélicas hoje em dia, não é? E o que é que este versículo nos diz? Que juntos, graça, amor e Espírito Santo é aquilo que nós precisamos. Para quê? Porque é que precisamos destes três juntos em nós? E Ezequiel dá-nos a resposta. Ezequiel 36:26 diz: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração sensível, um coração vivo. Amém? Então o propósito do Espírito Santo vem pela graça e pelo amor de Deus. Vem nos transformar. Esse é o objetivo. Vem nos transformar para quê? Para a obediência. E a obediência é o quê? Cumprir os mandamentos de Deus através das boas obras. Amém? Seguinte. Um texto muito bonito, um bocadinho longo. 1 João 5, 1-5. Este foi dos textos que eu estudei, foi aquele que mais me tocou. É um bocadinho difícil de interpretar, porque ele diz aqui muitas coisas, parecem pescadinhas de rabo na boca, mas quando a gente começa a estudar este texto e percebe a sua essência, ele mexe com o nosso coração. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? A graça e o amor de Deus constrangem-nos à obediência. A graça e o amor de Deus são aquilo que nos toca e nos leva a querer obedecer, leva-nos a querer andar nos caminhos do Senhor. Como nós cantámos há pouco, eu caminharei contigo noite e dia. Amém? Vocês cantaram isso como eu cantei? Mas cantaram com sentimento, conscientes daquilo que estavam a dizer. Não é só dizer da boca para fora. Agora é preciso ir e fazer. Amém? E é a graça e o amor de Deus que nos metem isso no nosso coração e que nos impedem a praticar as boas obras. Amém. Podes passar ao seguinte, Lucas, por favor. Temos então aqui mais uma passagem que fala sobre as boas obras e é aquela passagem clássica das boas obras, Tiago 2:18-24. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demónios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, queres ser convencido que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que é que a gente consegue perceber aqui? Que a graça de Deus, nós não merecendo nada, vem o favor de Deus imerecido, que é a graça de Deus, que nos concede a fé, porque a fé não é dom nosso, é dom de Deus. É algo que Deus nos dá, através da graça. E a fé leva-nos às boas obras. A fé, as boas obras são como o resultado visível
da fé. Porque a gente dizer eu creio em Deus, mas depois não faz nada, é como ter. Vejam a fé como. As boas obras como o fumo numa fogueira. A gente sabe quando há fumo, há fogo. Quando há boas obras, há fé. Se a pessoa pelo menos tiver dito. Agora, se a pessoa diz tenho fé, mas a gente não vê ela em arder, então tens fé aonde? Onde está a tua fé? Se não tens boas obras. Se eu não vejo fogo aí a arder em ti, onde é que está a tua fé? É da boca para fora. É uma fé falsa, uma fé morta. Amém? Portanto, se queremos realmente em Cristo, se o aceitamos realmente como Senhor das nossas vidas, então temos que obedecer aos seus mandamentos. Amém. E temos que ver esta obediência, esta necessidade de obediência, seguindo Lucas, por favor, esta necessidade de obediência como uma expressão de amor. Não como Deus não é ditador, Deus não nos impõe coisas. Os seus mandamentos têm o objetivo de levar-nos a bons caminhos. E ele reflete-se, a obediência reflete-se como uma expressão de amor, em primeiro ao próximo e depois também a Deus. Como diz em João 13, 12 a 17, tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chameis mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu Senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que me enviou. Se de facto sabeis estas coisas, sereis bem-aventurados. E sereis bem-aventurados se as praticardes. O que é que Jesus quis exemplificar com isto? Deus amou-nos. Deus deu a sua graça. Trouxe-nos a fé. Encheu-nos do seu amor. E o que é que nós vamos fazer com ele? Vamos ficar com ele para nós? Ficamos assim, vamos lá para fora. Hoje já vou para a minha porção da palavra. Semana Santa, vou ser bem-aventurado. Mas diz ali se é praticardes. Portanto, há esta necessidade, os mandamentos servem para nos levar. O que é que Deus nos manda lavar Jesus, neste exemplo, manda-nos lavar os pés aos outros. Foi só um exemplo de sirvam os outros, amem os outros, reflitam o amor que Deus vos encheu sobre os outros, seja lá fora, seja o irmão da igreja. Conheçam os irmãos, deem-se a conhecer. Porquê que é necessário conhecer? Porque só dessa forma é que sabemos quais são as necessidades dos irmãos. Amém? E depois a seguir também, Gênesis 22, 16 a 17. E como lemos há bocado também João 5:5, não vou ler outra vez. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, se fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Ora, eu não sei, mas quando alguém me faz um bom gesto, eu gosto de retribuir esse bom gesto. Então o que é que vocês querem fazer com o Deus que deu o seu Filho unigênito para vos salvar da condenação eterna? Vão dar o quê? O que é que vocês têm dado para dar a Ele? Só uma coisa, fazer aquilo que Ele vos pede para fazer. Não temos nada de valor para lhe dar a Ele. Não há dinheiro nenhum, vocês podem pegar em todo o dinheiro que ganham e vir aqui dar à igreja, na forma de oferta. Façam uma bênção, a igreja agradece. Mas se no resto não fizerem, é como se fazer um bolo só com ovos. Nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, amando o próximo e amando a Ele de volta. Porque quando a gente cumpre com os seus mandamentos, a gente mostra a Deus, é quase uma declaração, uma oração: Senhor, obrigado por tudo aquilo que fizeste. Eu não posso fazer mais nada, não posso dar nada, mas toma a minha dedicação a Ti, toma a minha vida para Ti. Amém? A minha obediência é a única coisa que Deus pede de volta. Amém? Mas a obediência também Deus é esta maravilha, o Senhor é um Pai maravilhoso. Ele dá-nos mandamentos
para expressarmos o nosso amor, expressarmos a fé, o amor que Ele nos encheu, para amarmos o próximo, para amarmos a Ele de volta. E o que é que Ele ainda nos faz? Ama-nos mais ainda. E a obediência é então também uma chave para bênçãos. Tens de passar. Não você. Deuteronômio 28, 1 e 2. E também temos esta noção em Josué, não é a primeira de Josué como existe, é Josué 1,69, 6 a 9. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti. Quando obedecemos, recebemos as bênçãos. Bênçãos que já estão preparadas para nós desde a eternidade. Desde lá do início, o Senhor já sabia aquilo que nós íamos necessitar. E quando nós cumprimos os mandamentos que Ele nos dá, quando nós obedecemos, desbloqueamos o acesso a essas bênçãos. Passa mais uma. Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui vemos Jesus. O Senhor já tinha preparado as bênçãos todas lá atrás. Ele já sabia o que íamos precisar. E essas bênçãos, os irmãos se calhar não foram como eu, não jogaram ainda jogos, não sei se já jogaram com os netos, mas é como aumentar o nível. Quando a gente obedece a Deus, cumpre com aquele mandamento, aumentamos o nível e estamos mais capacitados a receber essas bênçãos. E essas bênçãos, às vezes, eu bem queria um Mercedes Classe S, Maybach, novo, em folha, hoje já tem bancos de massagem, mas daqueles que abraçam e fazem aqui massagens, chiatos. Eu queria isso, mas não é o que eu preciso. Eu preciso de um carro confortável, não posso queixar do Senhor que concedeu-me isso. Preciso de um carro fiável, o Senhor me concedeu isso. Só não foi, pronto, ali estou pegando, mas é aquilo que eu preciso. Amém? É essa maturidade que eu tenho, é aqui neste nível. E essa bênção que Ele desbloqueou. Eu ando nos caminhos dEle, cumpro os seus mandamentos e o Senhor concede-me a bênção daquilo que eu necessito naquele nível. Um dia, quem sabe, posso chegar ao nível e vou ter esse Mercedes Classe S. O Senhor sabe, eu confio nele, estou na fé. Agora atenção, cuidado com uma coisa. Cumprir as bênçãos, cumprir os mandamentos à espera da bênção não é ser obediente. Eu vou cumprir, eu agora vou, o Senhor trouxe-me aqui um sentimento, eu tenho que ofertar 500 euros à igreja de Miranda porque eles precisam lá de um ar-condicionado. Porque eu sei que o Senhor vai abençoar de volta. Isso não é obediência. Isso, na melhor das hipóteses, é ser terceiro. Ora, eu vou dar 500 euros, o Senhor vai me abençoar com 1000 euros de volta. Isso não é obediência. A obediência tem que ser de coração. É obedecer porque é o meu Deus, é o meu Criador, é o meu Paizinho do céu, é aquele que me salvou, é aquele que teve graça por mim, eu não merecendo nada. Ele pede que eu faça isto. Que eu vou e faço porque Ele merece. E tudo o que eu faço nunca vai ser suficiente para agradecer aquele sacrifício na cruz de Jesus. Nunca nada vai ser suficiente. Portanto, eu faço a bênção, não podes. Glória a Deus por isso. Amém? E quando cumprimos as bênçãos, fortalecemos a nossa fé, amadurecemos. Só isso já podia não vir a bênção. Mas só o facto de a gente cumprir com aquilo que Deus planeia para nós, já estamos a amadurecer, estamos a crescer no plano de Deus para as nossas vidas. E isso indica-nos também que a obediência, podes passar, Lucas, é um privilégio dos santos. Em Isaías 55, 8 e 9, Lucas, por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os mandamentos de Deus não são mais do que a forma de Deus nos guiar pelo seu plano perfeito para as nossas vidas. Nós às vezes é que não vemos, tenho que fazer aquilo agora.
Senhor, estás-me a pedir para ir ajudar ali aquele irmão. Hoje, domingo, à tarde, eu já vou chegar a casa às 8 horas, ainda vou ter que ir ali à casa daquele irmão, lá ver o que é que se passa com ele e com a família. Oh Senhor, eu preciso de descanso. Mas o Senhor, se me entendeu a fazer isso, se calhar Ele já me está a preparar. Quem sabe, um dia destes eu vou virar conselheiro na igreja. Se calhar um dia destes vai ser a minha irmã que precisa do mesmo conselho e eu já vou ter aqui uma experiência para dar um exemplo. O Senhor tem um plano de pensamento, um plano perfeito, porque os seus planos são mais altos do que os nossos planos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe para onde é que eu vou. De antemão, às vezes Ele manda e Ele já sabe que eu não vou cumprir. Mas Ele já tem um plano perfeito para me voltar a trazer ao caminho. Nós temos que ver nisso. Nós não só sermos sensíveis e vermos este lado da obediência, este lado bom, este lado de amor na obediência. A obediência é amor de Deus para nós. No seguinte, 1 João 5,3, lemos há bocado, porque o amor de Deus está nisto, em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus são o seu amor, são uma expressão do seu amor, ainda que nós não o vejamos. E ainda por cima, não são pesados. Como diz também ali em 1 Coríntios 10,13, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Os mandamentos de Deus são feitos à medida das nossas capacidades. E quando não temos capacidades, o Espírito Santo que habita em nós capacita-nos. Às vezes é preciso ir ali aconselhar aquela irmãzinha, mas Senhora, não tem experiência. O Espírito Santo vai-nos guiar, vai-nos dizer aquilo que precisamos dizer àquela pessoa. Aquela pessoa precisa de oração sobre cura, mas Senhora, nunca orei por cura. Vai e ora, porque não és tu, não é a tua capacidade. Num momento o Senhor vai-te guiar nas palavras certas para orar por aquela pessoa. O Senhor não nos manda nada que nós não nos estejamos capacitados a fazer. Temos que confiar em Deus também nisso. Se Ele nos manda, vamos. Ele vai providenciar a saída para suportarmos esse desafio. Amém? Seguinte. E mais, eu pus aqui este textozinho, acho que nunca tinha lido. É o maior capítulo da Bíblia. Já li algumas partes dele, certamente toda a gente conhece. Se não conhecem, abram no meio da vossa Bíblia, ele está lá. É difícil falhar porque ele é mesmo grande. É o maior capítulo da Bíblia, está no centro da Bíblia, estão 1000 e poucos capítulos antes e 1000 e poucos capítulos depois, exatamente o mesmo número. E ele está composto de uma forma tão mágica, não mágica no sentido místico, mas mágica no sentido divino. Nós não podemos trocar a ordem dos versículos. Ele está dividido pelo alfabeto, cada verso começa pelo alfabeto hebraico. Eu estive a ver um pouco sobre o Salmo 119 e fiquei admirado e um dia deste eu vou ter que estudar. Quem não estudou, vá ler, porque isto é maravilhoso. Então esta é logo a abertura deste salmo. Bem-aventurados os que conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem os seus caminhos. Ordenaste os teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Que os meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde os estatutos. Então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com um coração íntegro quando houver aprendido tuas justas normas. Observarei teus decretos, não desampares por completo. Quando obedecemos a Deus, às vezes há aí pessoas que estão com depressões, estão com dificuldades a não dizer mal da vida, pessoas que ainda não conhecem Jesus. Às vezes crentes que não são bem crentes, aqueles crentes de domingo, andam perdidos, nada. Às vezes são pessoas abastadíssimas, têm tudo na vida. A gente olha, eu tenho um carro daqueles,
aquela família ali, 3 filhos maravilhosos, uma mulher dedicada, tem tudo. Mas essas pessoas não andam satisfeitas. Porquê? Porque não andamos nos caminhos de Deus. Porque quando andamos nos caminhos, quando obedecemos aos mandamentos de Deus, sentimos uma felicidade especial. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência quando fazem algo, quando Deus, olha, vai ali e faz aquilo, a gente vai e faz. Já que partilhei várias vezes, quando venho aqui ao domingo, custa. Quando chega, nem é chegar a casa, quando sai daqui, eu e a Tânia vamos sempre a falar, foi tão bom. Temos que fazer isto mais vezes, temos que vir aqui mais vezes, só que depois, às vezes não aparece a oportunidade, mas o que é bom é quando Deus nos chama, nós vamos e fazemos, no fim sentimos uma alegria imensa, uma satisfação. Porquê? Porque Deus nos criou para isso. Esse é o nosso propósito, é andar nos seus caminhos. E quando a gente cumpre com o nosso propósito, estamos satisfeitos. Temos um propósito. Fazemos aquilo que é suposto. Quem não cumpre, parece que tem um vazio dentro de si. Porquê? Porque não está a fazer aquilo que é suposto fazer. Deus desenhou um plano para satisfazer aquele coração, porque Deus conhece-nos melhor do que nós. E se o nosso coração se alegra com certas coisas, Deus prepara o plano, os mandamentos, para que a gente ande naqueles caminhos e se alegre com aquilo que vai fazer. Os mandamentos de Deus não são para sofrermos, são para nos alegrarmos com esses mandamentos, alegrarmos com a obra de Deus. Amém? Espero que tenham este sentimento. Cumprirmos os mandamentos, obedecermos a Deus, é cumprirmos o nosso propósito. E é para isso que Ele nos criou. Mas nós sabemos que há obstáculos à obediência. Todos nós caímos, todos nós falhamos. E eu falho mais, a minha noção é que eu falho mais do que acerto. E, Lucas, por favor. Há coisas que nos levam, que nos desviam da vontade de Deus. E a Bíblia fala dessas coisas. Temos as concupiscências. Está fácil. Esta semana eu repeti tantas vezes esta palavra e está difícil. Concupiscências da carne. Não é mais do que esta palavra difícil, é os desejos da carne, as tentações da carne. É a inclinação aos prazeres próprios. Pode ser os desejos sexuais, a pornografia, o adultério, pode ser a glutonice também, eu confesso, dá para perceber, que às vezes há assim, uma bola de Berlim desta semana, estava com desejos, é bom, mas também a cobiça, a ganância, o desejo de dinheiro, de riquezas, de bens materiais, o Mercedes Classe S mais baixo, a ambição desmedida, o querer poder, o querer ser influente, o querer controlar as coisas, todas essas coisas nos desviam dos caminhos de Deus. Mas também o orgulho. E o orgulho pode se manifestar de várias maneiras. Pode se manifestar na resistência a submetermos à vontade de Deus, mas também se manifesta por vezes na vergonha que temos lá fora de e se eu agora começar a adorar aqui ao Senhor, então agora vou como vem, por exemplo, aquele ministério do On The Rec Box, conhecem? Aquelas pessoas, eu confesso, eu estou a imaginar no meio de uma praça cheia de gente em cima de uma caixa a reclamar a palavra de Deus. Não é fácil. O que é isso? É orgulho. Porquê? Porque eu tenho vergonha do que é que as pessoas vão pensar de mim. Mas Deus me prepara para um dia destes eu ter a coragem necessária que eu diminua e que Ele cresça em mim e que eu me faça forte nele. E possa ter a oportunidade de declarar a palavra de Deus numa praça cheia de milhões de pessoas, se Deus quiser que seja. E não é para eu olho para todo lado, que é para não ver quantas pessoas lá estão. Mas também acho que é o maior dos problemas que nos afasta de Deus é a falta de relacionamento com Deus. E o que é a falta de relacionamento? É a falta de oração e a falta de leitura da palavra. E por causa disto, começou um bocadinho antes, é deitar este testemunho. Em fevereiro, por volta de fevereiro, o pastor decidiu alterar um pouco o funcionamento da igreja lá em Miranda. Tínhamos a escola bíblica às quartas-feiras. E eu já há uns anos que, quando mudámos para Miranda, frequentávamos a igreja em Casa Mãe em Coimbra e a Tânia foi batizada com o pastor Galvão em Miranda e íamos lá às quartas-feiras. E
comecei a fazer folga nesses dias que era para a Tânia frequentar os cultos para ir ao batismo. Eu comecei a encerrar o restaurante ao domingo e à quarta-feira. E assim ficou. Depois acabámos por ficar em Miranda, logo a seguir veio o pastor Vitor, e assim foi até fevereiro. Quarta-feira e domingo, para mim, eram dias dedicados ao Senhor, pelo menos em boa parte deles. E em fevereiro, na altura, senti como se me tivessem tirado isso. Tiraram a oportunidade de eu adorar o Senhor. Foi uma opção estratégica, legítima. O pastor Vitor resolveu fazer isso, e ainda bem, mas eu na altura fiquei, não foi com o pastor Vitor que fiquei magoado, foi com o Senhor. Foi mesmo com Deus. Andei uma semana em guerra com Deus, mas em oração. Em guerra com o Senhor. Então eu dedico estes dias a ti, tu agora tiraste-me um estudo bíblico, eu estava a aprender a palavra, eu estava a aprender mais sobre ti, sobre as tuas coisas, sobre o que tu queres de mim. E agora tiraste-me isto, como é que eu vou ficar? E ao fim dessa semana Deus começou a mostrar, está na altura de tu começares a tomar o teu caminho, está na altura de tu começares a ver por ti, a aprender mais sobre mim por ti. Agarra na Bíblia, abre e estuda. E assim eu comecei a fazer de uma maneira que eu nunca tinha feito antes. Fui comprar umas canetas assim, um bibol de gel, que são as únicas que a tinta não se passa à Bíblia, e comecei a estudar a Bíblia de caneta na mão e a sublinhar aquilo que me saltava à vista. E começou-se a produzir coisas diferentes em mim, e ao fim de umas semanas surgiu o desejo de haver um grupo familiar na Lausanne. Comentei com o irmão Guilherme, na altura, desafiando a ele, irmão Guilherme, se você, com o pastor, com a autorização do pastor, se criássemos aqui um grupo na Lausanne para ver aqui um estudo bíblico, para ver, nem que fosse só com a minha família, eu, a minha mãe e a Tânia, e assim começou. Mal sabia eu, o irmão Guilherme já estava a preparar a coisa, ok, vai haver grupo, mas eu não, ficas tu. O irmão Guilherme fez isso, mas se calhar Deus já estava a preparar as coisas de antemão, porque como o meu relacionamento, como eu dediquei mais tempo a aprender mais sobre Deus, a orar mais com o Senhor, a falar mais com Ele, a aprender a palavra, a reter mais coisas sobre Ele, então o Senhor desbloqueou o nível seguinte. Trouxe uma bênção. Então agora a bênção tens um grupo familiar. E com isso eu estudo. Tenho que estudar. Agora tenho que estudar, não há saída, pelo menos às quartas-feiras. Tenho que ter uma palavra preparada e para isso tenho que ler a Bíblia, senão a coisa não corre bem. E graças a Deus começámos com 8 pessoas. A semana passada tivemos 13 pessoas, esta tivemos 10, portanto, está em crescimento. E acima de tudo, ainda não tivemos, infelizmente, pessoas que não conhecem Jesus Cristo, mas temos pessoas de familiares que não tinham constância a ir à igreja e que agora estão a vir aos cultos e estão a aparecer mais na igreja. Portanto, está a resultar, Deus está a fazer a sua obra. Quando nós cumprimos os seus mandamentos, a sua obra vai se revelar em nós também. Nós vamos ser parte disso. É um privilégio. Amém? E eu tenho aqui, deixei o exemplo do rei Saul, que ele é o exemplo claro de alguém que se desviou da obediência a Deus. Em primeiro, não vamos ler, para não estender muito a palavra, mas Saul, lá em 1 de Samuel, no capítulo 15, vemos quando Deus ordenou que fosse sobre os amalequitas e os destruísse completamente a todas as pessoas, o gado e todos os bens, era tudo para destruir, mas Saul resolveu não fazer isso. Resolveu poupar algumas coisas, os bens mais interessantes, os mercedes mais vacos da altura, ele poupou os melhores cavalos, as melhores vacas, as melhores ovelhas, ele poupou-os. Depois veio com uma justificação, é para oferecer a Deus, em sacrifício a Deus. Mas a ordem de Deus era o quê? Era destruir tudo. É como aqueles que levantaram a mão esquerda e depois levantaram a direita. A obediência a Deus tem que ser total, não pode ser parcial. Não é só cumprir uma parte, é cumprir a totalidade. Amém? Depois vemos também Saul teve orgulho porque temeu, ele não destruiu tudo, afinal não era para sacrifícios. Ele depois reconheceu, no versículo 24, que ele no fundo temeu a reação do povo.
O que é que eles vão fazer se eu não lhes der os despojos de guerra? Mas a ordem de Deus era bastante clara. É para destruir tudo. Não há aqui despojos de guerra para ninguém. Quem destruiu, quem permitiu que os amaldiços fossem destruídos, foi Deus, e Deus não queria despojos de guerra para ninguém. Amém? E depois vemos também mais à frente, no capítulo 28, versículo 17, que Saúl procurou, em vez de se aconselhar com Deus, porque Deus não lhe respondeu quando ele queria, porque ele já não tinha relacionamento com Deus, já andava a falhar, já não obedecia a Deus, Deus não lhe respondeu quando ele queria, então o que é que ele fez? Foi procurar uma feiticeira. Se ele já não tinha relacionamento, acabou com o resto. Mas a gente já sabe qual é que é o resultado disto. Foi um fim muito triste para Saúl. Como dizia atrás a palavra, que agora não me recordo do versículo, foi grande a sua destruição. Só que ele foi em Lucas logo no início. Foi grande a destruição daqueles que não cumpriram os mandamentos de Deus. E Saúl foi a personificação exata disso. Que nós possamos não ser Saúls. E qual é que é a receita? Tanta história que eu trouxe para aqui, tantas palavras. E o que é que a gente pode fazer para contrariar isto? Para contrariar estas dificuldades, estes obstáculos à audiência? Lucas, por favor. Buscar ao Pai diariamente. Essa é logo o início, temos que começar por aqui. Como eu vos estava a disponhar há bocado, a oração, o estudo e leitura da palavra de Deus é o início de todas as coisas. Como é que a gente vai saber o que é que Deus quer de nós se a gente não fala com Ele? A gente, em oração, fala para Ele e depois vamos buscar. A Tânia fez-me uma pergunta quando estava a preparar o estudo: não sei que tema é que é de falar. Então, já leste a palavra? Já abriste a Bíblia? Não, mas já orei. Simples, e como é que Deus te vai responder? Estás à espera que ela vai com uma janelinha celestial e põe um anjo aqui a falar dessa janela para fora? Não. Abre a Bíblia. É aí que Deus vai falar contigo. Tu, em oração, já disseste a Ele quais são as tuas dificuldades, quais são os teus problemas, onde é que precisas de ajuda, já te disponibilizaste a Ele. Então agora abre a tua Bíblia, vai ver o que é que Ele tem para te dizer. Tem um plano, vais abrir aleatoriamente, até podes, mas da minha experiência, quando a gente tem um plano de leitura bíblica, seja de Gênesis, Apocalipse, seja ler uma carta de cada vez, eu recentemente optei por ler as cartas, o Novo Testamento, por ordem cronológica em que as cartas foram escritas. E para mim tem funcionado. Para outro irmão pode funcionar de outra maneira, mas leiam a palavra. Esse é o início de tudo. Depois também andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? Estar sensíveis à voz do Espírito em nós. Estarmos alerta àquele sentimento, também aqueles sentimentos bons, faz isto, vai ali. Porque não são coisas que nos deixam desconfortáveis. Agora no grupo, esta semana, a irmã Aline partilhou connosco que tinha saído para a hora do almoço, até foi a um sítio, tinha combinado com uma pessoa, ir almoçar até que não sei, uma mulher, mas desentenderam-se na comunicação. Ele falou-lhe num restaurante, mas afinal era outro. Então ela foi nesse sentido daquele restaurante, que ela pensava que era lá que ele estava, começou a descer a rua, e neste momento passou um rapaz por ela, que ia de muletas, e veio um sentimento de vai e ora procura sobre este rapaz. E ela primeiro resistiu àquele sentimento, mas depois lá conseguiu alcançar o rapaz. Olha, posso orar por ti, e pôr-te as mãos e orar, procura sobre ti, tenho este sentimento. E o rapaz até se deu. Se foi curado ou não, a irmã não sabe, mas fez aquele sentimento. Depois, entretanto, chegou ao restaurante e descobriu que não era naquele restaurante, era noutro. Mas Deus já tinha o propósito de a levar ali àquele sítio, cruzar com aquele rapaz e orar por ele. O resto depois é com Deus. Mas é preciso a gente ter esta sensibilidade de quando o Espírito fala connosco, irmos e obedecermos. Isto é de estar sensíveis ao Espírito. E seguir as suas direções. Ok, ela ouviu e fez. Primeiro ela resistiu, mas depois foi e fez. E se o irmão pensa que é fraco em algum dom espiritual, algum dom do Espírito, são 9 dons, se acha que é fraco,
é como os nossos músculos. Se a gente não os exercitar, eles não se manifestam. Eu, por exemplo, tenho aqui uns bracinhos, eles são chudinhos, mas este músculo está cá pouco. Eu, se for, como certas pessoas conseguem, puxar-se uma barra, é para esquecer, eu não consigo. Mas se eu começar a exercitar isso, se calhar daqui a 3 ou 4 meses até me consigo levar uma barra. Mas também 105 quilos não é fácil. É muito fácil para aquelas pessoas que pesam 60 quilos. Portanto, eu tenho que exercitar. Se eu tenho dificuldades, tenho que exercitar mais. E os dons do Espírito têm a mesma coisa. Se o irmão ainda não tem poder de cura, de orar de cura sobre alguém, vá. Já há umas semanas a desafiar a minha mãe. Temos que ir, eu tenho este sentimento, temos que ir para o Zoo, à quarta-feira, vamos lá para a capelinha do... Não precisamos ir lá nem pedir autorização a ninguém, mas para a capelinha, vamos estar na capelinha do Zoo, orar por cura sobre quem precisar de cura naquele hospital. Ainda não surgiu a oportunidade, mas um dia destes eu tenho este sentimento, eu quero ir lá. Eu já sou da cura de alguém, ainda não, mas eu quero ir lá exercitar esse dom. Eu quero ser ferramenta nas mãos de Deus para curar pessoas. Isso é uma maneira de o fazer, exercitando os dons. Amém? E depois, outra área também muito importante é ter comunhão com os outros filhos de Deus. Enquanto estamos com os nossos irmãos, e não é vir cá ao domingo, outra vez a história do domingo, não é só vir ao domingo, é estar com os irmãos. Se os irmãos moram perto uns dos outros, é mais fácil. Perto, eu sei que aqui o perto é relativo, já percebi que uns moram por. Como é que é? Não é Velar? É Velar? É uma Soraya de Ancião. O Pastor Neves. Há aqui algum afastamento. Uma dúzia de quilómetros entre os irmãos, não é? Mas é mais difícil ubicar, não é? Às vezes a distância é um conceito nosso. As pessoas nos Estados Unidos fazem 200 km como a gente faz 30 km. E nós estamos às vezes tão perto de irmãos que a gente não sabe se está a necessitar ou não, mas que às vezes podíamos fazer uma visitinha. E se calhar vamos lá e, irmão, apareceu nesta hora, estava mesmo a precisar falar consigo. E aquela pessoa estava mesmo a precisar, e a gente nem sabia, mas foi lá, apareceu, foi o meu caso. Mas a pessoa estava a precisar, nós fomos lá e fizemos alguma coisa. E ter esta oportunidade de estarmos todos tão próximos, todos temos carros, todos temos facilidade de nos colocarmos, estar em igreja, não no edifício, mas estar em igreja, viver em convívio uns com os outros. Se nós não comunicarmos uns com os outros, como é que eu vou saber o que é que está a passar o irmão Ramiro, ou o que é que está a passar o pastor Neves, ou o que é que está a passar a irmã Soraya? Se eu não souber, se eu não falar convosco, eu não sei o que é que estão a passar. E a mesma coisa comigo. Se eu não percebo o que é que eu estou a passar, vocês não vão saber, também não sabem como me ajudar. Amém? É preciso haver convívio, é preciso comunicarmos uns com os outros para saber como ajudar. E ajudar, pois ir, obedecer e fazer as boas obras. Amém? Isso é ser igreja. Isso é ter comunhão com os filhos de Deus. E quando temos essa comunhão, exaltamos e edificamos uns aos outros. E quando nos edificamos, passamos ao nível seguinte. Obedecemos, andamos nos caminhos do Senhor, fortalecemos a nossa fé e a coisa depois começa a ficar mais natural. Lucas, por favor. Mais um. Por fim, estando na igreja, estando em casa, louvar e adorar a Deus. Ser grato a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Seja cantar um louvor, seja adorar a Deus em algum momento de estar só em oração, num momento de pausa, adorar o nome de Deus, dizer o quanto Ele é santo, reconhecer as coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecer as coisas que Ele nos tem trazido às nossas vidas, mesmo as dificuldades, mesmo as provações, ser grato a Deus, ter esta comunhão, adorar o nome de Deus, porque vão exercitando, não sei se sabem, creio que sabem, mas se estão aqui 80, 90 anos, 90 anos é uma boa expectativa, e se acham que passar 90 anos a adorar é difícil, imaginem passar uma eternidade, porque é isso que vão passar. Uma eternidade, se forem salvos, vocês estão-se a preparar para passar uma eternidade a adorar e louvar o nome do Senhor. Amém? Ora, mais uma.
concluindo, o que é que nós temos? Temos então que a graça a obediência é uma expressão da graça para conosco. É algo que Deus traz à nossa vida por amor de nós. Quando nos submetemos à vontade dEle, em obediência a Ele, a nossa fé cresce. E ao mesmo tempo, a fé leva-nos a obedecer mais também. É por isso que os mandamentos de Deus são uma expressão de amor por nós. Tudo Ele faz, Ele teve a graça trouxe-nos a fé leva-nos à obediência, e a obediência leva-nos de novo à graça. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, e é assim que nós crescemos no caminho da fé, em obediência, andando nos seus mandamentos. E quando obedecemos aos seus mandamentos, retornamos esse amor para Ele, e isso agrada-lhe. Mas acima de tudo, permite-nos progredir na nossa caminhada de amadurecimento na fé. Abre a porta às bênçãos que necessitamos para também continuar essa caminhada. Por essa razão, devemos ver os mandamentos de Deus e as necessidades de Deus, a necessidade da sua obediência como um privilégio, pois foi Deus que nos permitiu que chegássemos a este ponto e nos tem capacitado para continuarmos. Ao cultivarmos duas páginas, falhou aí uma. Porque quando cultivamos um relacionamento mais profundo com o nosso Pai espiritual, o nosso Pai celestial, isso leva-nos a uma obediência mais natural e, acima de tudo, a uma obediência mais gratificante. Porque com a natureza da obediência, nós começamos a ganhar gosto a obedecer a Deus. Começamos a gostar mais, começamos a ter o prazer de ir ali. Para mim é um prazer começar a vir aqui aos domingos. Dá-me gosto de vir aqui aos domingos. Dá-me gosto quando participo em alguma coisa da igreja, quando o pastor me chama. Às vezes não é fácil, mas eu vou e dá-me gosto. É difícil, mas dá-me gosto mesmo assim. E quando obedecemos a Deus, quando mais obedecemos, mais começamos a gostar das coisas. Eu agora vim pregar e agora quero pregar mais. Agora dá-me gosto pregar mais. Eu demorei 3 semanas a preparar-me para isto, já da próxima demoro 4. Mas começamos a ganhar gosto nas coisas. Exercitamos o gosto nas coisas. Amém? E agora ia perguntar para a vossa reflexão. Não é para me responder, mas vou fazer 3 questões. Para a vossa reflexão, para a vossa introspecção, para pensarem nisto ao longo da semana, para que o Espírito possa falar um pouco mais ao vosso coração e fazer esta mensagem ter mais sentido para cada um. Porque as palavras que eu disse aqui foram iguais para todos. Mas agora, ao longo desta semana, o Espírito Santo vai falar ao vosso coração, à vossa mente, de uma maneira muito particular para cada um. E a mensagem que cada um vai ter vai ser diferente da do vizinho do lado. Amém? E pergunto-vos o que é que acham que está a impedir-vos de obedecer mais a Deus? Em que áreas da vossa vida é que precisam de ser mais obedientes? E o que é que poderão fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, para crescerem em obediência àquele que confessaram como Senhor das vossas vidas? Àquele que escolheram ser escravos dele. Amém? E eu vou-me despedir então numa oração. Espero que esta palavra vos traga, não seja uma palavra dura de só disciplina, mas uma palavra de amor, de relação do amor de Cristo nas coisas que às vezes nos parecem difíceis, mas que Deus prepara para que nós andemos nela e com isso nos abençoe, nos faça ser melhor, nos prepara para aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém? Curvemos então as nossas cabeças. Paizinho querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos nada, nós não merecemos mais do que condenação, Senhor. Tu escolheste amar-nos, Pai. Tu escolheste resgatar-nos de novo para Ti, Pai. Obrigado por teres desenhado um plano perfeito para a salvação das nossas almas, para a remissão dos nossos pecados e para que novamente possamos ter comunhão contigo, Senhor. Possamos saber aquilo que Tu pretendes de nós. Possamos orar a Ti, Senhor, falar contigo, ler a Tua palavra e perceber aquilo que Tu desejas para nós. Perceber quais são os Teus preceitos, quais são os Teus mandamentos para nós, para que nós possamos andar neles, para que possamos cumprir o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor.
e com isso, Pai, ser abençoados, não apenas com riquezas materiais, Senhor, não apenas com coisas que nos são agradáveis à nossa carne, Senhor, mas aquela bênção de cumprir aquilo que Tu nos criaste para cumprir. Aquela alegria, Pai, que só sentimos quando Te obedecemos, quando cumprimos os Teus mandamentos, Senhor. Vem continuar a falar aos nossos corações, Pai. Vem nos fazer perceber ainda melhor estas palavras. Que a limitação da nossa língua humana se possa desfazer através da ação do Teu Espírito Santo em nós. Que ao longo desta semana, Pai, possamos perceber o quão bom é obedecer e andar nos Teus caminhos, Pai. Dá-nos também, Pai, a audácia e coragem, Pai, de não resistirmos, Senhor, de fazermos aquilo que Tu nos ordenas fazer, naqueles momentos em que Tu nos pedes para fazer alguma ação que às vezes nos é difícil, resistimos, Senhor, que a nossa coragem possa nos levar à frente e passarmos esse obstáculo da obediência nas nossas vidas, Senhor, e possamos cumprir com aquilo que Tu tens já planeado para nós, Senhor. Abençoa-nos também, ó Pai, ao longo desta semana, Senhor. Leva-nos em segurança às nossas casas, Pai, junto das nossas famílias, Pai. Dá-nos a oportunidade de levar a palavra àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, Senhor. Usa-nos, Pai, como ferramentas. Concede-nos os dons do Espírito Santo, Pai. Faz com que tenhamos a força de usar esses dons, Pai, que não nos acanhemos, que não tenhamos medo, Pai, mas tenhamos audácia, Pai. Dá-nos a audácia que só o Teu Espírito Santo pode ter em nós, Senhor. Usemos aquilo que Tu colocas à nossa disposição. Eu Te peço todas estas coisas, Pai, no nome de Jesus, e que tudo seja feito segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Amém. Deus vos abençoe.